Então essa é talvez o maior fascínio do nosso querido mercado financeiro. Você consegue chegar no 1 milhão e de repente eu queria ir para 1.000 logo, 2.000. E isso é 5 vezes mais risco, 40 contas em 2 dias. Tá, porra. Tá com dificuldade de evoluir? Eu já passei por isso também. E a gente criou uma solução fantástica, que se chama Coworking. Você vem pra cá, traz o seu computador, o pessoal deixa o computador aqui e a gente vai operar lado a lado. Você vai estar do lado Mago, Monteiro, Paco, do meu lado, e a gente vai operar ali, ó, juntinho, coladinho no outro ali, trocando ideia o tempo todo. Você vai conhecer como é que é o dia a dia de um trader profissional. Ficou interessado? Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? O Wanderson mandou para mim um bloco de notas de corretagem, pessoal, que eu falei assim, caralho, como pode, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente vai falar de inteligência, a gente vai falar de soberba, a gente vai falar de ignorância, de ego. Porque da mesma maneira que a gente cresce, a gente decai. E aí, independente do nível de inteligência da pessoa, o quanto ela possa ser estupendamente, intelectualmente falando, inteligente, a gente não está livre apenas do nosso conhecimento técnico-teórico. A gente também vai sofrer interferências por quem nós somos, a que preço pagamos, até onde aguentamos, o que nós sustentamos, né? Que eu acho que é a maior lição e é isso que a gente tem que falar para as pessoas, né? Eu 30 reais, quer ganhar 50, quer perder 20, que é o que tem, é o que pode. Então o mercado ele é tão fantástico porque ele permite, desde que você tenha coragem, se você tiver conhecimento, você possa se expor e você mostrar o quanto você é bom, o quanto você é inteligente. E ao mesmo tempo, se a gente não conseguir nos sustentar em termos de ego, de o que é bom, o que é ruim, fazer uma balança do poder ali para controlar, eu posso ir ao céu e voltar para o inferno, né? Então essa é talvez o maior fascínio do nosso querido mercado financeiro. As possibilidades são infinitas e é tudo meritocracia. Possibilidades infinitas, mas eu brinco muito que cada um sabe o tamanho da sua tampa da panela, entendeu? Vou citar um exemplo. Pô, o cara vai me chamar aqui para operar para 2.000 reais. Pô, me dá 10 e a faixa aqui que tá comigo. Aí a gente tá ajudando um colega que o cara fazia 600 mil por dia. Aí você fala assim, pô, eu não me vejo fazendo algo desse tamanho, entendeu? Mas porque não é porque eu não tenho capacidade, talvez, mas eu acho que por tudo que eu vivi na vida, eu acho que aquele limiar de muito dinheiro que eu já deixei na mesa para tentar fazer boleta de 10, 20, 30 mil, eu acho que você fazendo ali 2, 3, 4, 5 em um espaço não tão longo, você consegue chegar no 1 milhão e fazer algo mais robusto, entendeu? Então acho que as pessoas têm muito, principalmente na pandemia isso acelerou, do imediatismo de, pô, o cara que perdeu o emprego, o cara que usou a sua rescisão contratual, não, eu tenho que alavancar, eu tenho que fazer o mesmo valor que eu fazia na minha atividade, isso acaba prejudicando o cara no dia a dia, e o principal fator não acontece, que é o aprendizado, é o processo. E se você tem um processo bem feito, você vai conseguir chegar num resultado muito mais muito mais tranquilo e eu falo muito isso, de você se divertindo com o processo. E quando você está ali muito alavancado, querendo fazer a coisa acontecer, você acaba abolindo isso e focando só no financeiro, que você às vezes até consegue fazer, mas chega num momento que você não consegue manter isso vetorizado, você não consegue aumentar isso e aí você entra num declínio que talvez por não estar preparado por aquele valor que você estava querendo fazer no dia. Olha que engraçado aqui, só pra gente colocar contexto, né? O Diego Bordin, ele fala que ele passou por isso também, 13 meses fazendo de 1.000 a 2.000 por dia e de repente achou que podia buscar de 5 a 10 e de repente ele começou a se enrolar e etc. Né? A gente tem um outro aluno aqui, o Gustavo, que tá vindo no cowork com a gente. E ele também passou, ele pegou uma sequência de tipo 30 dias fazendo
4, 5, 3 mil por dia e chegou a fazer 170 mil reais, onde o setup encaixou completamente. Lá em 2013, teve um dia que eu fui questionado numa live que eu tava fazendo, e era tipo assim, era maio, junho, sei lá. E aí o cara falou, você tá mostrando tua boleta hoje porque você ganhou e o resto que tem pra trás. Aí eu peguei e abri o histórico do ano, porque eu sabia que eu só havia perdido no dia 9 de janeiro. Todos os outros dias eram gain, né? E naquela época eu ainda não tradeava muito pesado, não tinha obtido a liberdade financeira. Então tinha boleta de 100 reais, boleta de 300, de 200, boleta de 30, boleta de 50 e meu maior loss era 800 no dia 9 de janeiro. E aí, quando chega ali em maio, eu já tô mais consistente, fazendo 300, 400, 300, 400, 500. Mas eu nunca praticamente tinha conseguido uma boleta maior que 1.000. E aí eu contei num Botecast anterior aí com o Hanna, que assim, eu destravo, assim, o meu mês de destrave é setembro de 2014, né? Onde eu vinha sempre fazendo mais ou menos como o Diego falou ali, eu tava ganhando pouco e de repente eu quis dar um salto 5 vezes maior, né? Então eu também tava nessa, eu ganhava 100, 200 reais e de repente eu queria ir pra 1.000 logo, 2.000. E isso é 5 vezes mais risco, 5 vezes mais adrenalina, 5 vezes mais emocional pressionando. E aí o que aconteceu que eu tentava ir, e toda vez que eu tentava depois ali do dia da live, você acabava, tipo assim, meio que perdendo tudo que você ganhava numa semana, 2, perdia num dia só. Aí você voltava a fazer o certo, ganhava 1, 2 semanas. Aí eu falei, não, mas eu quero passar de fase. Perdia tudo. Então, eu fiquei um processo muito assim. E aí, em setembro de 2014, eu não sei o que eu fiz. Aí teve um dia que eu tentei fazer. O primeiro dia foi assim, 1.800. Opa. No segundo dia, 3.000. No outro dia, 7.000. Depois, 11.000. E passou. E aí, eu termino meu primeiro mês, setembro de 2014, com 90 mil reais. Depois aí eu fiz 80, fiz 70, fiz 90 e tal. XP me contratou e etc. E nesse período, começou a vir um cara assim, pensa só, é foda, mano. Eu era militar da aeronáutica, serviço obrigatório, ganhava lá meu soldinho no primeiros 11 meses, você não ganha porra nenhuma, que é serviço obrigatório. E depois dos 11 meses, o meu soldo era, sei lá, 563 reais, mais alguns benefícios, etc, vale transporte e tal. E aí, eu saí do quartel, eu entrei ali, saí do quartel em 2006, né? E fiquei ali tradando, etc. Mas eu nunca tive muito dinheiro, eu nunca tive uma profissão que me pagou surpreendentemente bem. Eu vim ali sendo pacoteiro de supermercado, office boy, militar, eletricista, porque eu tinha cursado Senai, etc. E aí, pessoal, um cara que já estava ganhando cerca de 90 mil, 80 mil, 70 mil por mês, foi assistir uma live e eu tinha visto o André Antunes postando uma boleta de um único dia de 100 mil reais naquela época. E aí eu olhei assim, naquela época eu já era apelidado de mago, e eu olhei, se esse cara consegue, eu também consigo. E é incrível como eu fiquei cego no ponto de falar assim, cara, os 90 que eu faço, não vale nada. Porque a partir daquele momento eu só focava em fazer em um único dia uma boleta grande. E eu devo ter perdido centenas de milhares de reais para tentar fazer. Mas olha o salto de ganhar 3, 4, 5 mil no dia para tentar fazer 100 no dia. Tô falando de 20 vezes mais. Algo meio absurdo. Eu não consegui. E eu perdi muito, né? Porque assim, como eu não tinha muita grana na época, eu falei assim, tá, então como é que eu faço? Eu pegava uma semana, 2 boas, que juntava 30, 40 pau, eu falei, bem, vamos fazer 2 tiros de 20. E, cara, era batata, colocar menos 17, menos 19. 40 conto em 2 dias. Eu falei, tá, porra, vamos começar de novo. E começava o processinho. Mas eu perdi mais de um ano tentando correr atrás dessa boleta. E aí eu contabilizo que eu devo ter deixado centenas de milhares de reais na mesa. Até um dia que eu me perguntei, pra que eu tô querendo fazer isso? O que eu estou querendo provar? Pra quem? Qual é a real necessidade de querer subir tão rápido a mão?
E aí foi quando eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou ser mais humilde. Na época eu não pensei com essas palavras assim, o mais humilde. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou travar minha meta em R$1.000 por dia. E aí foi a minha melhor solução. Sabe por quê? Porque R$1.000, nos primeiros 5 minutos, 10 minutos de pregão, eu já tava com 2, 3. E aí eu falava assim, sabe de uma coisa? Do 1.000 não volta mais pra trás. E aí eu comecei a fazer loucura só com o excedente. E aí eu consegui inibir as perdas e eu, mesmo às vezes estando 3.000, 4.000 e voltando pra sair 1.000 no dia positivo, eu me sentia bem, porque eu tinha saído da minha meta. A minha meta era 1.000. O excedente era o plus. E hoje, eu consigo tradar aceitando perder 700 para fazer 2, 3.000 no dia. Olha como a inversão de valores, ela vem tomando conta. Aí, se você pegar, lá no começo, eu era menos experiente, eu era mais egocêntrico, eu tinha mais a vontade de mostrar para os outros o que eu era capaz e não para mim, para a minha família. E hoje, mais maduro, com 3 filhos, responsável, 40 e poucos anos, a gente dá 2, 3 passos atrás e fala assim, cara, peraí, eu não preciso disso. Então, assim, uma das coisas que a gente percebe na vida é que a gente muda de opinião com muita facilidade. E coisas que a gente não gosta, a gente passa a gostar. Então, eu queria destacar aqui que, às vezes, a gente ter a maturidade, essa maturidade ela não existe, né? Então, muitas vezes, ou eu, por exemplo, né, eu só vim julgar que eu era homem de caráter com 36 anos. Foi quando eu cheguei e falei assim, cara, homem de caráter, homem de postura, hoje eu sou. Antes eu não, eu era homem da boca pra fora, falando que eu era porque eu tinha 2 bagurinhos debaixo das pernas. Mas não de atitude, de fazer as coisas por merecer. Eu fazia muito por impulsão, muito por desejo, por ego. E isso, quando você amadurece, é quando você vê, cara, não faz o menor sentido. Então, a gente tem a galera jovem acontecendo, mas quem tem um pouquinho mais de idade e já passou por esse processo de amadurecimento, a pessoa começa a ver assim, quanta coisa desnecessária a gente fez para provar algo que talvez não tivesse nem a necessidade, mas que naquele momento pontual é muito difícil da gente... pensa, como alguém iria chegar para mim, o mago, e falar que eu estava errado, se eu estava fazendo acontecendo, eu ia falar, cara, cala sua boca, eu sou Jesus Cristo aqui na bolsa. Porque eu estava inflado, eu estava com as minhas certezas, eu tinha os meus desejos. Só que hoje, olhando para trás, você consegue ver o quanto os meus desejos, eles eram simplórios, rasos demais, que não valiam nada, que pouco importavam, tanto é que eles não estão presentes hoje. Ou deixaram de ter essa devida importância. Então, o pessoal de casa tem que começar a entender e tentar passar por esse processo de se é mesmo necessário ou não, para até poder evoluir mais, porque assim, no equilíbrio que eu tenho hoje, eu evoluí mais nos últimos 3 anos do que nos últimos... 3 não, vamos por 4, 5 anos. Nos últimos 5 anos, eu evoluí financeiramente, tipo, 100 vezes mais do que nos primeiros 36 anos da minha vida. E tem muito a ver com amadurecimento. Claro que eu plantei boas sementes durante 35 anos. Mas a velocidade de evolução, ela tem muito mais por ter tido a condição de tomar decisões, medidas mais prudentes. E pegando um gancho, eu também vivi isso, né? Quando eu tive a oportunidade de me aproximar mais do Igor, eu entrei para a central do Scalp. Lá na época era só um grupo de Telegram. E, pô, os caras postavam boleta lá de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 12 mil. Pô, no primeiro dia eu fiz 5. Eu falei, pum, postei a boleta. No segundo dia, 7. Fui lá e postei a boleta. Aí, pô, molecote, e tipo, pô, não tava operando pra mim. Eu tava operando pra provar pra outras pessoas que eu era
entre aspas, o cara. E isso me fez quebrar, isso me fez voltar lá para a alfabetização, e isso me fez também voltar num grupo que, pô, o cara postava ali boleta de 5, 10, 15, 20 mil, o próprio Fabrício postando boleta de 200 mil por dia, e eu volto lá pro grupo para postar boleta de 30 reais por dia. E aquilo lá, eu acho que a atitude de você entender que você não estava pronto para aquilo naquele momento me fez repensar muito de quem eu era. E eu lembro o Igor, uma certa feita, eu tava com uma boleta de 2 mil reais, já contei isso aqui. E aí, isso era 9h07 da manhã. E aí eu mandei pra ele a boleta, parou, isso ele já tava tomando cerveja. Falei assim, pô, você não sabe curtir a vida. E tipo, 5 horas da tarde eu tava correndo atrás do rabo pra poder recuperar aqueles 2 mil que eu tinha ganho. Então, o tempo, eu acho que é o senhor de tudo. Quando você começa a entender do que você é capaz, de onde você quer chegar, do momento que você está hoje e onde você quer estar daqui a 6 meses, 1 ano, você começa a ter uma ideia de tempo versus dinheiro. Eu acho que quem não está preparado para fazer R$1.000, esquece fazer R$1.000 por dia. Mas foca nos 30, foca nos 50, foca nos R$100 por dia. E as coisas começam a fazer muito mais sentido. Pelo menos foi assim pra mim.